Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Cálculo 1, beleza? Na aula de hoje falarei do tópico 2 sobre fundamentos de matemática e comentar um pouco mais sobre a ideia de frações, razões e proporções, ok? Qualquer dúvida, crítica, sugestões, não deixe de enviar por e-mail que está aqui na tela, no nosso Instagram ou no nosso canal no YouTube. Bom, em Fundamentos de Matemática, um conceito muito importante para nós dentro do cálculo vai ser a ideia de frações, razões e proporções. Vou começar definindo cada uma delas. Fração é uma divisão entre dois números apenas. A razão já é uma comparação entre duas grandezas. E proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, por exemplo, a fração 13 sobre 4 mostra quantos grupos de 4 elementos podem ser formados tendo 13 elementos. O resultado é um número. A razão 13 sobre 4 representa uma relação entre duas grandezas. Então, por exemplo, a relação candidato por vaga é 13 por 4. Eu não estou muito interessado no valor desse resultado, e sim nessa relação candidato por vaga. Já a proporção é a igualdade entre duas razões. Então, por exemplo, eu tenho a fração 12 sobre 5. Ao multiplicar por 2 o numerador e o denominador, eu passo a ter uma nova fração, 24 sobre 10. Repara que essas frações são proporcionais. Daí a ideia da proporção. Ok? Vamos falar um pouco melhor sobre esses três fundamentos. Frações, pessoal, apesar de ser um conceito aparentemente bem básico, ele é fruto de bastante erro na disciplina de cálculo. Tá? Nós percebemos que às vezes o aluno sabe as técnicas de derivação, sabe técnicas de integração que precisam do uso de frações e, no entanto, o aluno acaba errando a fração, a operação entre frações. Então aqui eu vou tentar elucidar um pouco esses algoritmos que nós aprendemos enquanto no ensino fundamental, até no ensino médio, e tentar tirar algumas dúvidas de vocês desses três tópicos, tá bom? Na adição e na subtração, nós sabemos que para fazer essa adição ou subtração basta ter os denominadores iguais. E aí basta somar ou subtrair os numeradores. Já na multiplicação, o algoritmo pede para que a gente multiplique os numeradores e depois multiplique os denominadores. Já o algoritmo da divisão é um pouco mais confuso, para trazer uma ideia não tão simplista. Ele pede para que você conserve a primeira fração e multiplique pelo inverso da segunda. Então vamos comentar cada uma dessas 4 operações. Na operação de adição e subtração, se você sabe tirar o mínimo múltiplo comum, opa, beleza, pode usar. Porém, se você pega uma soma ou uma subtração de frações que envolvem denominadores diferentes, por exemplo, 2/3 mais 4/5, a ideia básica é que você tenha denominadores iguais, porque você só pode somar ou subtrair coisas retiradas de um mesmo tamanho. Então, o que você deve fazer? Achar um denominador que seja comum ao 3 e ao 5. Por exemplo, 15, por exemplo, 30, por exemplo, 60, por exemplo, 45. São números que você pode trabalhar. E a partir desse número você vai tentar achar frações equivalentes. Então, por exemplo, se eu quiser trabalhar com 15 como denominador da fração 2/3, eu vou multiplicar por 5, tanto o numerador quanto o denominador. Se eu quiser fazer o mesmo com a fração 4/5, eu vou multiplicar por 3. E aí eu tenho 12 sobre 15. Bom, tendo as frações 10 sobre 15 e 12 sobre 15, são frações equivalentes a 2/3 e 4/5, respectivamente, e eu posso somá-las porque tem denominadores iguais. Beleza? Então é uma ideia bem simples, mas que às vezes pelo algoritmo trazer a ideia de tirar o mínimo gera muita confusão entre os alunos. Ok?
Para a gente entender um pouco o algoritmo da multiplicação, uma ideia bastante interessante é interpretá-la geometricamente. Então, o que você pode fazer para compreender esse algoritmo? Representar a fração 3/4, por exemplo, vezes 2/5. Represente numa figura o que é a fração 3/4, represente em uma outra figura o que é a fração 2/5, e depois tente representar simultaneamente, numa mesma figura, essas duas frações. O resultado, a área em comum entre elas, é o resultado da multiplicação. Então, repare que há em comum 6 partes de 20, que é exatamente o resultado da multiplicação das frações. É uma maneira fácil, bem tranquila, de você perceber como que é válido esse algoritmo da multiplicação. Então, um outro exemplo. 1/2 vezes 3/7. Representa o que é 1/2, representa o que é 3/7. Façam uma ilustração conjunta dessas duas frações e perceba que o que tem em comum é a fração 3/14. Há uma dificuldade dos alunos de entenderem esse processo quando o numerador é maior que o denominador, por exemplo, 3/2. Mas é só você lembrar que o 3/2 nada mais é do que 1 inteiro mais meio. 5/3 é 1 inteiro mais 2/3. Então eu faço essa representação e aí, diferente dos processos anteriores, o que vai acontecer aqui é que você vai ter que fazer uma distributiva bem simples, tá? E você vai chegar nessa representação de 1 inteiro, 4/6, 3/6 e 2/6. E aí você tem uma soma de frações com denominadores iguais. Você já aprendeu que basta somar os numeradores. Então teria 6/6, né, que é 1 inteiro, 6, 4, 3 e 2. Ou seja, 15/6, que é o resultado da multiplicação. Ok? O algoritmo da divisão, uma maneira bem simples da gente provar a ideia, é você perceber primeiro que o próprio algoritmo da divisão, 15 dividido por 3 é igual a 5. Isso significa que o 15 pode ser escrito como 5 vezes o 3. Então, se você quer achar o resultado da fração AB dividido pela fração CD, vou chamar isso de x. Isso significa que A sobre B pode ser escrito como x vezes CD. É a mesma ideia do 15 igual a 5 vezes 3. X vezes CD você já aprendeu em multiplicações de frações, que pode ser escrito como xc sobre D. Utilizando a multiplicação cruzada, né, a gente vai ver isso um pouco melhor lá em proporções, que isso pode ser feito. Você chega no produto B vezes x vezes c igual a vezes D. Isolando x, que é o resultado da divisão que você tanto queria, você tem exatamente o resultado do algoritmo que fala para você manter a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Uma maneira bem simples de você entender esse algoritmo, que não é uma mágica, não é porque alguém quis, é uma coisa demonstrada, beleza? Já em razões, pessoal, a gente já comentou aqui que é uma comparação entre duas grandezas, então eu trouxe alguns exemplos de algumas razões que serão importantes no cálculo 1. Por exemplo, velocidade, vazão, taxa de natalidade, escala. Todas elas são comparação entre duas grandezas. Espaço pelo tempo, volume pelo tempo, número de nascimentos pelo tempo, medida no mapa, medida real. Há uma comparação entre duas grandezas. Podem ser com a mesma unidade de medida ou não, tá? Então, metros por segundo, metros cúbicos por minuto, 120 nascimentos por ano, tá? Mas pode ser metro por metro também, não tem problema nenhum, tá bom? Em derivadas, essa ideia de razões vai aparecer muito, tá? É muito importante que você tenha isso de forma bem esclarecida. Já a ideia de proporções, uma propriedade importante é essa primeira, falando que A sobre D é igual a C sobre D, então a gente pode multiplicar cruzado, né? Na engenharia usa muito essa expressão, multiplicar cruzado,
A matemática fala que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, mas muita gente conhece como multiplicação cruzada. Essa ideia é muito importante você saber que pode ser feito quando você tem uma igualdade entre frações ou entre razões. Bem, obviamente todas as propriedades são importantes, mas eu acredito que a gente deva usar bastante essa primeira, beleza? Para fechar, eu quero comentar duas coisas que vão ser bem importantes para nós aqui no cálculo, que é a ideia de grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Bom, duas grandezas são diretamente proporcionais quando elas vão para o mesmo comportamento. Então, à medida que uma cresce, a outra cresce também. À medida que uma cai, a outra cai também. Então, eu trouxe um exemplo de um forno que tem sua produção de ferro fundido de acordo com a tabela abaixo. Então, espera-se que quanto mais tempo o ferro fique no forno, maior a produção. Então, características de grandezas diretamente proporcionais. Se são grandezas diretamente proporcionais, eu posso trabalhar a razão. Vou trabalhar, por exemplo, a linha 1 da tabela com a linha 3. As proporções serão iguais. Então, por exemplo, 5 está para 15, assim como 100 está para x. Multiplicando cruzado, você chega no resultado de 300, que coincide com o valor da tabela na linha 3 para x igual a 15. Para 15 minutos, né? Você achou x igual a 300. Para grandezas inversamente proporcionais, elas têm comportamentos opostos. Então, à medida que uma cresce, a outra cai. À medida que uma cai, a outra cresce. Então, por exemplo, velocidade e tempo. Espera-se, né, que quanto mais veloz você esteja, menos tempo você gaste. Quanto menos veloz você esteja, mais tempo você gaste. São características de grandezas inversamente proporcionais. Quando isso acontece, na hora de montar essa proporção, por exemplo, vamos trabalhar a linha 1 com a linha 3. Você colocaria 5 está para 10, assim como 200 está para x. Você só multiplicaria cruzado se essas grandezas fossem diretamente proporcionais. Como não são, o que você deve fazer é pegar uma essas razões e inverter. Então, por exemplo, está escrito 200 está para x, você coloca x está para 200. E aí sim, você pode multiplicar cruzado, porque uma grandeza que era, uma comparação que era inversa, ao inverter, obviamente fica direta. Então, multiplicando cruzado, você teria 10x igual a 1000, x igual a 100, que é o valor encontrado na tabela para a velocidade de 10. Beleza? Essa ideia vai ser muito importante no estudo de derivadas, tá? Por isso é importante que você tenha isso bem esclarecido, ok? Bom, pessoal, são conceitos bem básicos, mas que serão muito importantes ao longo do curso de cálculo 1, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Bons estudos, até a próxima aula. Valeu, abraço!